Fala galera, 7 melhores do tio Richard no ar, edição Vargas, tá? Vão ser 3 videozinhos, aqui uma seleção das 7 melhores com uma temática bem específica. Atuação do Estado Novo na imprensa, domínio da forma de comunicação do Estado com o povo, do Estado Novo com o povo. Caramba, o Enem se dedicou aí fácil a 15 questões, 16 questões de imprensa na era Vargas. Olha que interessante. Você vai pensar assim, nossa, mas por quê? A gente tem que pensar que é importante a gente entender como é que um regime político consegue dominar a sociedade. Um regime político autoritário, com traços totalitários, como é que ele consegue dominar a sociedade? E mais do que isso, a insistência, a reincidência nessa temática não diz só do que eu acabei de dizer, né? Do formato de domínio que esse sistema político emprega, mas vem também de como o sistema político, o Estado Novo, vai se aproveitar de transformações técnicas, midiáticas e socioculturais que estão acontecendo no momento. Então é bem interessante você pensar nisso, né? Por que o Enem fica cobrando DIP, o rádio e tal? Porque a DIP, né, o Vargas, vai usar desse importante movimento que alguns historiadores chamam da inserção do Brasil no século XX, cara. Né? O Brasil deixa para trás ali, entre mil aspas, né? Deixa para trás aquele seu passado mais ligado ao latifúndio, mais ligado aos grandes escravocratas, mais ligado ali aos grandes coronéis, e passa por um processo de industrialização, de urbanização, em que o rádio é um testemunha disso, né? O rádio denuncia como um sintoma dessa transformação. Então o Enem está cacetando nisso. Peguei 7 melhores e trouxe aqui para a gente conversar. Vamos para a primeira aqui, ó. Vamos para a primeiraça Enem 2022. Olha que fresquinha essa, ó. Artigo 1º. Fica criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, diretamente subordinado à Presidência da República. Olha, legal, né, cara? Artigo 2º. O DIP tem por objetivo, tem por fim, coordenar e incentivar as relações da imprensa com o poder públicos, no sentido de maior aproximação da imprensa com os fatos que se ligam aos interesses nacionais, autorizar mensalmente a devolução dos depósitos efetuados pela imprensa jornalística para importação de papel para a imprensa, uma vez demonstrada a seu juízo a eficiência e utilidade pública dos jornais e periódicos por ela administrados. Olha que legal, não sei se você sabia disso, mas o Brasil não tem, na época, uma indústria voltada para a produção de papel jornal. Então a gente importava esse papel. E aí o Estado Novo resolveu controlar isso. Beleza, sei lá, o Richardson tem um jornal, o jornal dele é útil? Olha aqui, né? Olha que perigoso isso. O jornal dele é útil? O jornal dele se preza a bons fins? Se sim, a gente libera que ele importe o papel. Se não, a gente vai começar a pôr algumas dificuldades. Então, pensar em DIP, gente, a gente tem que pensar em propaganda, mas não deixar de pensar em censura, tá bom? Esse obstáculo para a importação de papel jornal é uma forma de censura. Vamos lá, ó. Com base nos trechos do decreto, as finalidades do órgão criado permitiam ao governo promover a diversificação da opinião. Será que está diversificando a opinião? Mercantilização da cultura? O controle da organização sindical? Cuidado, gente. O Estado Novo fez, sim, controle da organização sindical. Mas não é isso que está se tratando aqui, né? Cerceamento da liberdade de expressão e a privatização dos meios de comunicação é o contrário, tá? Você tem, durante o Estado Novo, um aumento da estatização de meios de comunicação. O governo tinha rádio, tinha jornal, então o que está acontecendo aqui, em claro e bom português, é uma censura, então cerceamento da liberdade de expressão. Vamos mais então, são 7 questões
absolutamente sobre a mesma temática, Enem Digital 2020. Olha como é que tá tudo fresquinho da gente aqui, né? Mesmo com a instalação da 4ª emissora de rádio no Rio de Janeiro, a Rádio Educadora, em janeiro de 27, a música popular ainda não desfrutava desse meio de comunicação para se tornar mais conhecida. Renato Morrice, não sei como é que fala, um dos maiores radialistas de todos os tempos, registrou no seu livro Nos Bastidores do Rádio que as emissoras vinculavam apenas um certo tipo de cultura, com uma programação quase só da chamada música erudita, conferências maçantes e palestras destituídas de interesse, e acrescentou, nada de música popular. Em samba, então, nem era bom falar. Interessante, né? A situação descrita no texto alterou-se durante o regime do Estado Novo. Então você tem uma rádio que era elitista, né? Você tem uma rádio que era integradora, no sentido de tocar no Brasil inteiro, mas você tinha uma rádio ainda muito distante das massas, até porque essas rádios, as primeiras, vão ser feitas nos grandes centros por membros da elite e que não tinham uma preocupação mercadológica, uma preocupação política quanto ao alcance das suas rádios, né? Então, os caras não se faziam de rogado de tocar ópera mesmo, e foda-se. Mas ninguém gosta. É a rádio que tem, né? Então, vai tocar ópera. E é interessante pensar que, especificamente, né, no Rio de Janeiro, há uma cena cultural efervescente aí, porque está nascendo o samba, podemos dizer assim, um samba mais organizado, um samba que acaba logo depois, né, em 32, ganhando as ruas com o desfile das primeiras escolas. Então é interessante pensar que antes da Era Vargas e já dentro do começo da Era Vargas, o rádio está ali como um marco, como eu disse há pouco, desse processo de um país que dá um salto aí de modernização dentro do século XX, vamos chamar assim, mas um rádio que está muito distante do povo. E aí o enunciado fala, situação descrita no texto alterou-se. Aí aqui é fundamental ter lido isso, né? A situação alterou-se durante o regime do Estado Novo, porque o meio de comunicação foi instrumentalizado. Para quê? O que significa esse instrumentalizado? O Estado ou alguma instituição tomou conta. Né? Nesse caso, quem instrumentalizou os meios de comunicação foi o Estado. Então, os meios de comunicação vão ser instrumentalizados para ampliar o alcance da propaganda política e ideológica. Então, uma figura muito importante do samba, que é o Ari Barroso, ele vai ser uma figura que vai fazer isso, né? Programas de auditório e tal, aí os sambistas vão ter algum espaço ali, e isso aumentava a popularização do rádio e aumentava também o poder que o rádio tinha de comunicação, agora instrumentalizado pelo Estado. Então é legal porque são sambas que eram filtrados, né? São sambas que passavam pelo crivo da censura e que comunicavam com as pessoas, né? Lógico, faziam ali aquela integração causada pelo rádio, e ao mesmo tempo faziam o papel que o regime queria, que é o papel propagandista. Então ampliar o alcance da propaganda política e ideológica. Vamos lá, o Enem quer que vocês fiquem afiados nisso, então estou eu aqui para ajudá-los. Peça de propaganda do DIP, olha que gentil, Getúlio pegando o rostinho da criança. Aí tem um texto aqui no Enem, estava até dando para ler, me lembro, né? Apresentando no lar o culto à pátria, beleza? Colocará o Brasil no mais alto lugar entre as nações. Então um texto muito ufanista, né? E aí essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo, com o objetivo de conquistar a aprovação política por meio de um apelo carismático. Esse apelo carismático, essa construção de uma imagem carismática do líder, do grande líder Vargas, isso é uma
uma ferramenta muito comum, né? Se você der um Google aí, você vai ver grandes líderes totalitários fazendo carinho em criança, pegando criança e tal, com essa ideia, entre crianças, né? Com essa ideia de uma visão mais carismática desses líderes. Então, mais uma vez, o DIP e a forma de ação desse departamento aí durante a era Vargas. Vamos mais. Durante o Estado Novo, Enem 2017, durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, ministro da comunicação do regime totalitário alemão, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. Isso é muito forte, essa frase, né? O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política na medida em que visava. Interessante que colocando essa questão aqui, me lembro de dizer a vocês que um outro ponto que justifica a incidência do Enem nessa temática é porque isso é uma realidade de parte importante do tempo do século XX. Né? Por quê? Seja para fazer campanha seja para fazer campanha pré-Primeira Guerra Mundial, seja para fazer campanha da recuperação econômica nos Estados Unidos, no período entre guerras, ou mesmo dos regimes totalitários que vão acabar surgindo na Alemanha, na Itália, em Portugal, na Espanha e na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a modernização dos meios midiáticos foi fundamental para que isso acontecesse. Né? Então, pegando lá antes da Primeira Guerra, você tem a imprensa máquinas de imprensa coloridas que permitiam cartazes mais impactantes. Depois, o rádio. Né? Então, todos esses veículos midiáticos, eles são frutos da transformação técnico-econômica social do 20 e são também usados politicamente para dominar as massas. Tá? Então, o controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, e aí, como eu acabei de dizer também, no século XX, sendo fundamental a propaganda política na medida em que visava a conquista de apoio popular na legitimação do novo governo. Acho interessante. Ampliar o envolvimento da multidão nas decisões políticas de forma nenhuma. Aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil. É interessante isso. Realmente há um aumento da oferta de informação. Mas qual informação que é essa? É uma informação dominada pelos meios do Estado, né? Dominado pelo discurso estatutário que instrumentaliza os meios de comunicação. Estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil, não tinha nada de democrático, estamos numa ditadura. Alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo. Então, o gabarito aqui é a letra A, conquistar apoio popular na legitimação do novo governo. Mas é uma ditadura. Sim, mas precisava de um processo de legitimação. Né? Ninguém governa se não tem essa legitimação popular. Getúlio liderou o povo e são 8 horas de trabalho e só. Não tinha que trabalhar dia e noite, mais não. Getúlio é que fez as leis. A princesa Isabel assinou a libertação. Mas quem nos libertou do jugo da escravidão, do chicote e do tronco foi Getúlio Vargas. Getúlio Dornelles Vargas. Papai falava assim: meu filho, nunca houve no mundo governo igual a esse, meu filho. É um relato de Cornélio Cancino, 82 anos, descendente de escravos em Juiz de Fora. Né? Muito provavelmente isso deve ser uma tese. Memórias do Cativeiro, Família, Trabalho e Cidadania no Pós-Abolição. A construção da memória. Você que está acompanhando aí as 7 melhores do tio Richard, pensa comigo aí quantas questões. O Enem começa assim, né? A construção da memória, apresentada no texto, remete aos seguintes aspectos da referida experiência política. A gente está falando do fortalecimento da ideologia oficial, limitada à dimensão da escola. Interessante até a vírgula, né? Fortalecimento da ideologia oficial, vírgula. Não era limitada à dimensão da escola, né?
era um fortalecimento da ideologia oficial plena, né? Plena, melhor dizendo. B. Legitimação de coligações partidárias, não. Estabelecimento de direitos sociais, vírgula, que legal, associados à propaganda do Estado. Vamos ver aqui, ó. Enaltecimento do sentimento pátrio, não é isso. Consolidação da democracia também não. Desenvolvimento de serviço público submetido à direção dos coronéis, também não. Vamos lá, saideira? Não, tem mais uma. Então, é o mesmo tema, tá? São questões que são do mesmo tema, agora PPL 2015. Em 1943, Getúlio Vargas criou o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, o Ministério da Justiça, junto ao Ministério da Justiça, esvaziando o Ministério da Educação, não só da propaganda, mas também do rádio e do cinema. A decisão tinha como objetivo colocar os meios de comunicação de massa a serviço direto do Poder Executivo. Iniciativa que tinha inspiração direta no recém-criado Ministério de Propaganda alemão. Olha, viu só que a gente começou há uns minutos atrás. No contexto citado, a transferência de funções entre ministérios teve como finalidade, por que tirou do Ministério da Educação e trouxe ali, criou esse departamento de propaganda, né? O gabarito diz que tinha como finalidade controle do conteúdo da informação por meio de uma orientação política e ideológica. Como eu disse, muito típico da primeira metade do século XX, tá? Na verdade, o século XX todo, mas mais intensamente na primeira metade, com os regimes totalitários, dominar a forma de comunicação era fundamental. Saideira a conta, Enem 2009, onde tudo começou, aí o novo Enem, né, famoso. A partir de 1942 e estendendo-se até o final do Estado Novo, o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, Getúlio Vargas, falou aos ouvintes da Rádio Nacional semanalmente por 10 minutos no programa criado pela DIP para ser vinculado na Rádio Nacional, A Hora do Brasil. O objetivo declarado do governo era esclarecer os trabalhadores acerca das inovações da legislação de proteção ao trabalho. Esclarecer, né? Interessante. Estou sendo irônico, né? O programa Hora do Brasil contribuiu para o gabarito, está apontando aqui, para consolidar a imagem de Vargas como um governante protetor das massas. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês de como é que deu certo. Né? Como é que o que Vargas fez ali durante o Estado Novo, usando o DIP, criou uma memória que é muito sedimentada no Brasil de que Getúlio é o pai dos pobres, de que nunca ninguém fez nada para o povo pobre do Brasil como Getúlio. Gente, isso é uma narrativa política e que busca construir uma memória, e isso é muito efetivo, né? Você que está me ouvindo aí, que é meu aluno ou ex-aluno, sabe que já cansei de contar em sala que na casa da minha avó tinha um porta-retrato com a foto de Getúlio e o outro com a foto do Tancredo Neves, né? Muito figura de grande importância aqui em São João del Rei. Então, é interessante que, cara, assim, eu tô falando de uma família classe média baixa em São João del Rei, Minas Gerais, e como é que a minha avó entendia Getúlio como um homem de grandes predicados, a ponto dela colocar lá a foto dele junto com os familiares e junto com as imagens dos santos lá, do culto católico dela. Então, assim, pensem nesse meu exemplo, o tanto que todo esse trabalho de construção de uma imagem, todo esse trabalho de se preocupar com a mídia, como é que isso não é nada simples ou que possa ser tomado por nós como superficial. Pelo contrário, isso é importantíssimo, porque isso cria memória. E a memória é o que depois as pessoas vão reproduzir, as pessoas vão ressignificar, mas enfim, cria memória. Bom, essas foram as 7 melhores do tio Richard Vargas, comunicação na era Vargas. Fica aí que tem mais videozinho. Até mais, valeu, tchau, tchau.